já estão ansiosos, tem muita coisa para a gente estudar. Vai ser um processo que vai exigir muita dedicação sua, mas eu sei que você é disciplinado, né? Então a gente vai começar agora realmente com a parte de conteúdo. Já tiveram acesso às aulas de apresentação, em que a gente combinou aí alguns conceitos, algumas ideias, mas eu, como sempre, né? Eu vou ficar sempre repetindo aquilo que for relevante, beleza? E vamos começar por onde? Tem aí o nosso cronograma, nossa primeira brincadeirinha com a parte de morfologia e eu vou seguir de maneira lógica para que a gente entenda o funcionamento e gabarite essa prova, não é? Então vamos lá. Olha só, pessoal, brincadeirinha com a morfologia, tá mais do que repetido, vocês já sabem que quando aqui eu falo de morfologia, nós estamos falando de identificação de classes gramaticais. E já sabemos que são 10 classes gramaticais. O raio-x, a lógica que nós temos é a seguinte: se para morfologia nós vamos ter aí 10 classes gramaticais, nós vamos entender o seguinte: imaginem, por exemplo, essas 10 classes gramaticais como sendo 10 pessoas trabalhando em uma empresa. Concordam que não tem como eu achar que todo mundo aqui vai estar na mesma hierarquia? Todo mundo manda? Não. Se eu tenho 10 pessoas trabalhando em uma empresa, então vai ter uma que vai ser o nosso ponto de apoio. Então, eu sempre tenho de avaliar por onde eu vou iniciar a minha análise, seja no aspecto morfológico, seja no aspecto sintático. Eu estou começando por onde? Então, a gente vai ter uma classe gramatical que vai ser o nosso ponto de apoio, que vai ser aí o nosso chefe. Agora, professor, e se o chefe não tiver? A gente vai ter um outro ponto de apoio, tudo bem? Então, acaba que primeiro passo para a gente fazer qualquer tipo de análise, olhar para esses dois pontos de apoio, que são as duas classes gramaticais mais importantes. E quais são? Vocês já sabem, mas vamos lá organizar. Professor, eu acho que português é difícil, eu não sei nem por onde eu vou começar. Sabemos que o nosso ponto de apoio eternamente, pessoal, vai ser qual classe gramatical? O verbo. Então, o verbo sempre vai ser o nosso núcleo. Teremos também uma segunda classe gramatical, que é o substantivo. Então, eu tenho o verbo ou eu tenho o substantivo. E eu vou repetir o que eu acabei de falar. Professor, eu não sei por onde eu começo a análise. Agora você já sabe, não tem mais esse argumento como desculpa. Você sempre vai começar a análise identificando o verbo, que é exatamente, em regra, claro que há particularidade, mas é, em regra, aquela palavrinha que vai denotar alguma ação. A palavra substantivo vem exatamente do latim e vai indicar aquilo que tem o quê, pessoal? Substância. É o nome das coisas, é claro. Eu vou falar caneta, lápis, borracha, algo que tem substância, então é o substantivo. Mas vocês concordam comigo que eu estou te falando que são 10 classes gramaticais, que duas funcionarão sempre como ponto de apoio, eternamente até o final da nossa turma, eu vou ficar repetindo isso aqui. Quais são os nossos dois pontos de apoio? Verbo e substantivo. Agora, observe o seguinte: eu poderia muito bem tentar me comunicar o dia todo utilizando apenas verbo e substantivo. Eu vou conseguir? Vou. Eu posso falar para você, por exemplo, peguei caneta, tomei água, tomei café, comi bolo, escrevi no computador. Então, observem que eu consigo me comunicar o dia todo. Se você quiser fazer o teste, você vai perceber que dá para se comunicar o dia todo utilizando apenas verbo e substantivo. Mas vocês concordam que fica assim uma comunicação meio que sem. Eu falo que fica assim, parecendo carro sem amortecedor, fica algo seco? Porque normalmente eu não falo apenas peguei caneta, tomei café, comi bolo. Eu vou acrescentando novas informações ao discurso. Eu falo, por exemplo, que eu peguei a caneta azul, tomei a água fresca, sei lá, tomei café quente, comi bolo de chocolate. Então, eu vou acrescentando novas informações ao meu discurso, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: quando eu coloco apenas o verbo e o substantivo, existe uma comunicação válida.
Ao colocar outras informações, eu estou acrescentando informações, mas que para haver comunicação, eu talvez poderia não ter colocado. Ou seja, dessas 10 classes gramaticais, eu tenho duas que são as nucleares, o verbo e o substantivo, e as outras que eu coloco é para acrescentar informação ao verbo ou acrescentar informação ao substantivo. Porque isso é o que o falante articula o tempo todo. Como assim, professora? Ó, a classe gramatical que normalmente aparece conectada ao verbo é o advérbio. Então, o advérbio, ad, é um prefixo latino que significa junto, e a lógica, o próprio nome diz, é que seja juntinho de quem? Do verbo. Foi esse o pensamento inicial. Ok. Então, há uma classe que aparece juntinha do verbo. Mas da mesma forma que eu tenho essa classe que aparece conectada ao verbo, eu também tenho outras classes que aparecem conectadas ao nome, que aparecem conectadas ao substantivo. E já vamos combinar o seguinte, olha só, já que eu até falei. Toda vida, pessoal, que eu falar nome conectada ao nome, eu estou falando que vai ser conectado ao substantivo. Porque se o substantivo é aquilo que tem substância, logo é aquilo que tem algum nome, tá? Então, quais são as classes gramaticais que aparecem conectadas ao nome, que aparecem conectadas ao substantivo? Nós vamos ter o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Então, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Então, aqui a última classe, numeral. E essas classes aqui são fiéis. Você só pode me falar que existe um artigo se você encontrar o substantivo. Você só pode me falar que existe um adjetivo se você encontrar um substantivo, pronome, numeral. Então, acaba que artigo, adjetivo, pronome e numeral são 4 classes fiéis a quem? Ao nome, fiéis ao substantivo. Tudo bem? E em regra, elas aparecem ali, mas eu já vou construir isso com vocês. Elas aparecem ali para acompanhar o substantivo. Mas dependendo do contexto, dependendo da classe, eu já vou desenvolver com vocês. Além de acompanhar, elas também podem substituir o substantivo, beleza? Então, vamos continuar. Ô, professora, mas o advérbio, por exemplo, ele vai aparecer conectado apenas ao verbo? Não. O advérbio também pode aparecer conectado a um adjetivo ou pode aparecer conectado ao próprio advérbio. Mas só que, como aqui vocês já sabem que nós estamos trabalhando por circuitos, não é? Estamos no nosso circuito número 1, que é exatamente a morfologia. Dentro desses circuitos, nós vamos cumprir metas, não é isso? Então, eu não vou falar tudo junto e misturado, bagunçando a sua cabeça, eu vou por partes. A nossa primeira meta vai ser exatamente matar a saudade das classes vinculadas ao substantivo. Então, a nossa meta número 1 vai ser trabalhar primeiro com o substantivo e as classes vinculadas ao substantivo. E a nossa meta número 2 vai ser trabalhar com o verbo e a classe, né? Que é o advérbio, a classe que aparece vinculada ao verbo, tudo bem? Então, agora nós vamos cumprir, vou por partes, para ninguém sofrer, porque português é legal demais, não é? Então, dentro do nosso primeiro circuito, estamos cumprindo a primeira meta. Conceito básico. Quando eu falar substantivo, eu estou falando de nome. Quando eu falar nome, eu estou falando de substantivo. E artigo, adjetivo, pronome e numeral são 4 classes conectadas ao nome. Tudo bem? Beleza, então. Agora eu sei também que não precisa, porque vocês se lembram de tudo, tudinho. Mas por que, professora? Já que eu poderia colocar apenas o verbo e apenas o substantivo, então por que eu acrescento um artigo, um adjetivo, um pronome e um numeral? Eu acabei de falar, mas eu repito. Substantivo núcleo, 4 classes. Eu coloco essas 4 classes conectadas ao nome para trazer alguma ideia diferente.
Acompanhe meu pensamento, eu já volto para poder fundamentar. Então, olha só. Quando eu leio, por exemplo, item de reescritura, essa é uma questão que eu gosto de repetir quando eu estou dando aula, porque ela consegue nos dar uma dimensão da importância da morfologia em itens de várias formas, inclusive em itens de reescritura. Então, o examinador pegou esse trecho de texto, então, pegou aqui, inclusive eu até desenvolvi isso aqui na nossa super live. Então, ele pegou esse trecho de texto, perguntou se poderia ser reescrito dessa forma aqui. Quando pede para reescrever, primeiro a gente vê a correção gramatical. Neste caso, eu serei um pouco mais direta, porque o que ele sugeriu aqui embaixo já está sintaticamente correto. Então, eu já vou começar comparando para chegar ao ponto a que desejo neste momento da aula de morfologia. Então, observem o seguinte: ele disse no trecho original que a votação paralela é um mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Então, ele nos disse que a votação paralela é um mecanismo, isto é aquilo. Aí ele pediu para reescrever. Quando ele pede para reescrever, ele coloca o mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico é chamado de votação paralela. Então, de maneira macrotextual, ele falou que A é B. E na reescritura, qual foi a lógica? Se A é B, logo B é chamado de A. A gente consegue fazer essa troca. De maneira ampla, de maneira macrotextual, é a mesma informação? É, mas a gente vai ter de avaliar agora o sentido, o pequeno sentido que existe ali, tá? E estou aplicando, mas vou voltar para organizar toda a teoria. Aí observem o seguinte: no trecho original, ele disse que a votação paralela é aqui está o nosso núcleo, mas disse que é um mecanismo. Quando fala que é um mecanismo, estão observando que acrescentou uma classe que está conectada a um substantivo. Se eu tenho o substantivo como elemento nuclear e classe conectada ao substantivo, eu tenho 4 possibilidades: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Você já sabe que consegue filtrar aí com 4 possibilidades. E por que eu estou falando isso? Vocês acham que este quando a gente volta aqui para as possibilidades, seria um adjetivo? É uma característica? O adjetivo serve para caracterizar. Não, o não é uma característica. O seria um pronome? Também não é um pronome. Revisarei todos os pronomes na nossa próxima aula. Eu acredito que a maior probabilidade é que a gente fique em dúvida entre numeral e artigo. Porque quais são as famílias dos artigos? Artigos definidos: o, a, os, as. E os artigos indefinidos, quais são? Uma, uns, umas. Então, artigos definidos e indefinidos. E pode ser que a sua dúvida tenha sido exatamente aqui. O que aparece ali é um artigo indefinido, professora, ou é o numeral? Pessoal, nós só vamos entender o numeral. O número é um número, não tem nem muito o que ficar falando. Número é um número. É aquilo que eu quero quantificar. Eu comprei comprei dois, comprei três, comprei quatro. Eu quero quantificar. Eu quero ordenar. Eu falo que é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o 20º. Então, eu quero ordenar. Então, eu vou ter os numerais ordinais ou cardinais. Então, ideias também, quando eu falo ambos fizeram isso, ambos dois. Então, também eu tenho ambos como o quê? Numeral. Então, para que serve um numeral? Ou para quantificar ou para ordenar, tudo bem? Eu falo, por exemplo, que eu quero a caixa 1, eu quero a caixa 2. Tá vendo caixa 1, caixa 2? Eu estou falando qual é o número daquela caixa? Então, observem que realmente é número.
E vamos combinar o seguinte, anote que é muito importante isso. Quando você lê um texto, em qualquer texto, 98% de possibilidade de ser um artigo indefinido, tudo bem? Então, olhou para o no texto, ah, professor, eu já vou dizer que é numeral. Não, a maior probabilidade é que seja artigo indefinido. Pode ser numeral? Pode. Vai depender de quê? Do texto, depende sempre do contexto. A maior probabilidade é que seja o quê? Artigo indefinido. Isso é muito importante. Sabe por que que é importante? Porque vai definir a interpretação daquilo. Então, por meio da interpretação, eu vou avaliar: está quantificando ou indefinindo? Se eu avalio que está indefinindo, isso inclusive vai influenciar no uso do sinal indicativo de crase. Mas depois eu chego a esse ponto de crase para a gente não misturar aqui os conceitos, tudo bem? Então eu volto para lá. Aí observem que quando a gente lê que a votação paralela é um mecanismo, vocês acham que é 1, 2, 3, 4, 5? Não é. Eu posso falar que a votação paralela é algum mecanismo, é qualquer mecanismo. Eu poderia falar que é certo mecanismo. Logo, dá para perceber que a intenção aqui não é quantificar, a intenção é indefinir. Sem nenhuma dúvida, este nesse texto é um artigo o quê? Indefinido, essa informação muito importante, tá? Ao comparar o que ele sugeriu no trecho original e o que ele sugeriu na reescritura, observem que, de novo, nós temos o mecanismo aqui. Mas não aparece apenas mecanismo. Vocês estão vendo que teve ele colocou uma classe conectada. Gente, o segredo para entender língua portuguesa, segredo, a gente tem de saber como pensar. Setinha, quem é que está ligado a quem? Se eu vi que existe uma classe nuclear, por exemplo, o substantivo, ela pode aparecer sozinha? Pode. Mas eu tenho uma grande probabilidade de ter classes conectadas a esse substantivo. O adjetivo caracteriza. O artigo vai definir artigos definidos, que é uma família muito pequenininha, ou vai garantir uma indefinição. Tudo bem? Então, o adjetivo, eu tenho o substantivo. O adjetivo caracteriza. O artigo vai definir ou confirmar uma indefinição. Eu posso ter o pronome, classe com a qual ainda trabalharemos, porque eu digo que a maior família conectada ao nome é a dos pronomes, é uma classe medonha e a gente vai ter de revisar um pouco mais com calma. Ou o numeral, que é para quantificar ou ordenar. Então, o que que você vai fazer? Marca o núcleo. Depois eu vejo quem é que está ligado e vejo, está caracterizando? Está quantificando? É um artigo? Então você consegue, ao puxar setinhas, chegar por meio da eliminação, chegar a uma conclusão sem decorar, porque não é decorar, é entender aquele funcionamento lógico, beleza? Então vamos caminhar. Então, quando fala o mecanismo adequado, penso que nós não temos dificuldade de reconhecer esse o como sendo um artigo o quê, pessoal? Definido. Se é um artigo definido e antes esse artigo era indefinido, volto para repetir. Artigo, adjetivo, pronome e numeral, vou puxar aqui. São classes modificadoras todas. São classes modificadoras do nome. Quando eu falo de modificadoras, eu estou falando de sentido, de ideia, de interpretação. Por isso que há artigos que vão servir para definir e artigos que vão servir para indefinir, ou seja, modificarão esse nome de alguma forma. Se antes era um definido e agora nós temos um indefinido, se antes era na verdade era indefinido e agora a gente tem um definido, há a possibilidade de o sentido ser o mesmo? Não há. O que eu quero que vocês entendam é o substantivo não depende nem do artigo, nem do adjetivo, nem do pronome, nem do numeral. Porque eu posso ter só verbo e substantivo conforme nós combinamos, tudo bem?
Mas quando eu acrescento uma classe, eu estou acrescentando com a intenção de modificar aquele sentido de alguma forma. Então, quando eu coloco apenas o mecanismo ou um mecanismo, ou é definido ou é indefinido. É um mecanismo específico com o mecanismo ou qualquer um com o artigo indefinido. Então, vocês estão vendo que eu acabei de mostrar para vocês uma divisão importante, uma separação importante que é: professora, quando é que eu vou ter o artigo, por exemplo, indefinido e quando é que eu vou ter o numeral? Eu vou considerar sempre um contexto. Eu te digo que eu comprei 3 cadernos, 2 lápis e um apontador. A minha intenção foi quantificar isso que foi falado anteriormente. Quantifico. Agora, se eu te digo, pessoal, hoje eu saí e comprei um livro. Esse um não é para quantificar. Eu estou te falando que eu saí e comprei algum livro. A intenção é indefinir e não quantificar. Beleza? Então, joia. Então, vamos aqui fechar o nosso pensamento. Se o examinador pediu para reescrever e toda a vida tem de manter o sentido. Gente, olha que coisa fantástica. Por meio de uma classe gramatical, artigo indefinido e definido. A ideia era definida, ficou indefinida, não mantém o sentido, sem nenhuma dúvida, o item é falso, beleza? Agora, em cima dessa questão, eu vou construir o raciocínio, tá? Eu vou parar só um minutinho, porque em cima disso aqui eu já vou construir um raciocínio para a gente entender qual é toda a teoria e chegar sempre à resolução de questões, que é aplicar o conteúdo, beleza? Então vamos parar aí só um minutinho.